Senhoras deputadas, senhores deputados, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor secretário, deputado Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Mas antes, deputado Pedro, faço mais uma vez um chamamento aos senhores deputados que estão em seus gabinetes para que venham ao plenário. Obrigado. Por favor, Pedro. Boa tarde, senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 125ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de dezembro de 2022, sob a presidência deputado Maurício Scudelarchi e secretarias deputado Kennedy Nunes. Às 9 horas do dia 8 de dezembro do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Ismael dos Santos, PSD. Ordem do dia. Em votação, foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 72/2019, 315/2020, 116, 276, 397, 406 e 448/2021 e 82, 101, 127, 225, 240, 312, 320/2022. Foi aprovada a moção número 902/2022. Ex-ofício foi aprovada a moção de número 879/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1669 a 1676/2022 e comunicou que caminhará aos destinatários as indicações números 698 e 699/2022. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, era a ata de hoje. Muito obrigado, deputado padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Senhores deputados, senhoras deputadas, por acordo de líderes, a ordem do dia da sessão de hoje inicia neste momento, a partir das 14 horas. Também, no dia de amanhã, a nossa sessão começa com a ordem do dia às 14 horas. E também, na próxima terça-feira, dia 20, eu acredito possa ser a última sessão do ano, também nós iniciaremos com a ordem do dia às 14 horas. Peço aos senhores deputados, senhores líderes, para invertermos a pauta nesse momento. Com mais alguns minutos, nós vamos alcançar o quórum para podermos deliberar os vetos e os projetos de lei.
Pedido de informação 438, autor, deputada Marlene Flenger. Eu vou deixar de ler a emenda de cada projeto, se há concordância dos senhores todos os deputados, sempre a emenda vai estar no painel, né, para que a gente possa ser mais breve. Em discussão, a moção, desculpa, o pedido de informação 438. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Moção 903, autor, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção 904, autor, deputado Gessé Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 905, autor, deputado Gessé Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 906, autor, deputado Gessé Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1677 a 1687. Esta presidência comunica que caminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 700 a 703. Esse aqui pode ir, que dá para votar esse. O senhor já vai ter. Discussão e votação do projeto de lei 054.4/2019. Autor, deputado Jair Mioto, retirada da ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 135.4/2016, autor, deputado Neudi Sareta, com o parecer favorável das comissões de mérito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram, está aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 218.6/2021. Autor, deputado Fabiano da Luz, com parecer favorável das comissões de Justiça, de Saúde, de Agricultura e de Educação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 221.1/2021. Autor, deputada Paulinha. Com parecer favorável das comissões de mérito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado. Discussão e votação do projeto de lei 289.0/2019, autor, deputado Valdir Cobalcini. Com emenda substitutiva global e com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas e Energia. Os pareceres favoráveis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado o PL 289. Em discussão e votação em turno único, PL 420.6/2019. Autora, deputada Ada Faraco de Luca. Também com emenda substitutiva global e com o parecer favorável das comissões de mérito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado o PL 420.6. Temos que entrar nesse aí, mas eu vou pedir para alguém ir discutindo, porque não tem 21 ainda.
Acho que a gente poderia, Senhor nós presidente. poderíamos abrir o painel. Eu só gostaria de pedir para que os líderes dos partidos pudessem fazer ligação aos seus liderados, até porque nós temos que votar com relação aos vetos e nós precisamos de quórum. Então, os nobres líderes do partido aí para que possam fazer o chamamento dos seus liderados. Obrigado. Nesse momento, nós já temos 23, 22 deputados inscritos, podemos deliberar os vetos. Mas reforçamos mais uma vez a mensagem também do deputado Kennedy Nunes. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 553/2020. Veto total ao PL, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição. Relator, deputado Romildo Titão. Em discussão. Consulto os senhores deputados se podemos abrir o painel para a votação. Deputados que votam sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Por favor, abertura do painel. Senhores deputados, painel aberto, Vossas Excelências podem exercer o seu direito de voto. No ano. Senhor presidente, orientando a bancada do PSD, vamos seguir a Constituição, votamos 2. 2. É isso? 2 rejeita o veto. 1 mantém o veto. O parecer é pela rejeição. O parecer do relator é pela rejeição do veto. Um mantém o veto. 2 rejeita o veto. Senhor presidente, indicação do PL é de acompanhar o veto. Voto 2. Voto 1. Voto 1. Eu entendi que era para acompanhar o parecer do relator. Voto 1. Quem quer manter o veto, vota 1. Quem quer derrubar o veto, vota 2. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto? 20. Podemos colher o resultado? Votaram os senhores 23 deputados, 9 votos sim, 14 não, mantido o veto. Discussão e votação. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 593/2020. Autor, Governo do Estado. Veto parcial ao PL 320/20. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Deputado relator, deputado Milton Lopes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, pedimos a abertura do painel para os senhores deputados poderem exercer o seu direito de voto. Os deputados que votam sim mantêm o veto. Os deputados que votam não rejeitam o veto. A manutenção é 1, a rejeição é 2. Deputado Titão,
Precisa de auxílio na máquina do... Senhores deputados, 21 deputados votaram. Deputado Titão, por favor, vota no computador, deputado Géry, enquanto providencia. Tem alguém que possa ver lá o... O teclado dele está com problema, aliás, de todos os tem que colocar do lado porque o teclado não está funcionando. Romeu, você consegue olhar lá? Já pedimos para isso. Todos os senhores deputados exerceram esse direito de voto. Deputada Ada. Deputado Titão, o senhor conseguiu registrar o seu voto? Não. Vossa Excelência também, deputado Géry. O deputado Titão vota 1. Registrar o voto do deputado Titão 1. Posso colher o resultado. Votaram os senhores 23 deputados, 21 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto. Discussão e votação em turno único, a mensagem de veto 642 para 2021. Autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. O relator, deputado João Amin. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito que seja aberto o painel. Os deputados que votarem sim, 1, mantém o veto. Quem vota não, 2, rejeita o veto. Ô, Padre Pedro, nós dois somos uma resistência. Pois não, deputado... Eu queria alertar os senhores deputados e os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI dos Respiradores que essa é uma proposta legislativa da comissão. Então, eu gostaria que os deputados rejeitassem o veto. Então, é voto 2, porque é uma resolução da Comissão Especial e da Casa. Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado, senhor. Voto 1, mantém o veto. Voto 2, rejeita o veto. Senhores deputados. Deputado Titão consegue votar? Consegue. Géry também? Deputada Luciane? Um mantém, 2 rejeita. Já tem 26 votos. Pode poder. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto, colhemos o resultado. Votaram 27 senhores deputados, 4 sim, 23 não. Rejeitado o veto. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 705/2021. Autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado João Amin. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, caminho para os senhores deputados. Quem votar sim, mantém o veto. Quem votar não, rejeita o veto. Voto 1 mantém, voto 2 rejeita. Solicito a abertura do painel. Senhores deputados.
Questão de ordem, senhor presidente. Por favor. Só para lembrar, e talvez, eu sempre me preocupo, deputada Ada, com quem está nos acompanhando aqui, e nós estamos votando uma série de vetos que foram de origem parlamentar, que houve muita discussão no momento da pandemia. Então, por exemplo, esse veto que nós estamos votando é um projeto de lei com relação às restrições que, na pandemia, o governo do Estado colocava e que nós aqui discutimos muito e em outros momentos, e daí fizemos a garantia dessa legislação. Por exemplo, esse daí agora é a possibilidade de eventos serem feitos naquele momento. Então, só para contextualizar quem está nos acompanhando, que esses vetos foi da época da pandemia, que ficaram aqui, e final do ano sempre existe essa prática de limpar a pauta. Como foi o veto que nós derrubamos das propostas da CPI, ainda terão outros vetos aí, por isso que talvez quem está nos assistindo não entenda um pouco como é que nós estamos aqui votando a derrubada de vetos para eventos durante a pandemia. Mas lembre-se, foram ações que chegaram a esta casa e que não valeu só para aquele momento. Poderemos ter outros momentos daqui para frente em que, se vetado ou rejeitado, a lei não valerá e voltará tudo de novo às preocupações aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram os senhores 26 deputados. Colhemos o resultado. 10 votos sim, 16 não, mantido o veto. Discussão e votação em turno da mensagem de veto 708/2021, autor Governo do Estado de Santa Catarina. Eu não estou lendo a emenda de cada veto, porque ela está no painel. Com parecer favorável da Comissão de Justiça pela manutenção do veto e o relator, deputado João Amin. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito a assessoria que possa proceder à abertura do painel. Deputados que votam sim, mantêm o veto, é voto 1. Os deputados que votam não, 2 rejeitam o veto. 1 para manter, 2 para rejeitar. Senhores deputados, deputado Gessé Lopes, Gere Comper. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram 29 senhores deputados, 30. Olhemos o resultado. 21 votos sim, 9 não, mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 721/2021. Autor, o Governo do Estado de Santa Catarina. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. O relator do veto, vencedor, deputado José Milton Schaeffer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Deputados que votam sim, mantêm o veto. Os deputados que votam não, rejeitam o veto.
Senhores deputados, deputado Kennedy Nunes, deputado Géry Comper, deputado Géry, deputado Júlio Garcia, José Milton Schaefer, deputado. Olha lá, ele está pedindo. Deputado Júlio Garcia declara seu voto 1. Senhores deputados, podemos escolher o resultado. Votaram 29 deputados, 17 sim, 12 não, mantido o veto. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 735/2021, autor Governo do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator deputado Fabiano da Luz. Em discussão, senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel para procedermos à votação. Em votação, quem vota 1, mantém o veto, quem vota 2, rejeita o veto. Senhores deputados, deputado Kennedy, senhores deputados, todos exerceram seu direito de voto. Votaram os senhores 32 deputados, colhemos o resultado. 27 sim, 5 não, nenhuma abstenção, mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 765/2021, autor Governo do Estado de Santa Catarina. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto e o relator deputado Maurício Scudilac, nosso vice-presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, peço à assessoria que possa fazer a abertura do painel para os deputados poderem exercer o seu direito de voto. Aberto o painel, os deputados que votam sim, mantém o veto, quem vota não, rejeita o veto. Senhores deputados, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, podemos colher o resultado? Deputada Paulinha, já foi o bonde. Vossa Excelência, votaram 20 senhores deputados sim, 8 deputados não, mantido o veto. Discussão e votação, mensagem de veto 776/2021, autor Governo do Estado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator do voto vencedor, deputado José Milton Schaefer. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação, peço à assessoria que faça a abertura do painel para os deputados exercerem seu direito de voto. O deputado que vota um sim mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Voto 1 mantém, voto 2 rejeita. Senhores deputados, todos exerceram o direito de voto. Deputada Marlene. Deputado Marcos Vieira. Podemos colher o resultado. Votaram os senhores 32 deputados, 23 votos sim, 9 votos não, mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 782/2021, autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Deputado relator, deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito à assessoria que possa fazer a abertura do painel para os senhores deputados exercerem o seu direito de voto. Quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. Voto 1 mantém, voto 2 rejeita. Deputado Marcos Vieira, deputada Marlene. Senhores deputados, colhemos o resultado. Votaram 30 senhores deputados, 27 não, 27 sim, 3 não, mantido o veto. Mensagem. Discussão e votação, mensagem de veto 796/2021, autor, Governo do Estado. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, deputado relator, deputado Milton Obos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, peço à assessoria que possa abrir o painel para os senhores deputados exercer seu direito de voto. Deputado que votar sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. 1 mantém, 2 rejeita. Senhores deputados, votaram, senhores e senhoras deputadas, 31 votos. Colhemos o resultado. 26 votos sim, 5 não, mantido o veto. Discussão e votação de mensagem de veto 798/2021. Autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela
manutenção do veto, com parecer do deputado José Milton Schaeffer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, determino a assessoria que possa fazer a abertura do painel dos deputados e Orientação de exercer o voto. seu direito de voto. Senhor presidente, primeiramente cumprimento Vossa Excelência, deputado Moacir Sopelsa, mesa diretora, os nobres colegas. Esse veto que o governador fez, um projeto de autoria da minha pessoa, ele dispensa temporariamente os hospitais de apresentar as certidões negativas de débito. Então, tem emendas de 2019 que ainda não puderam receber, tanto que está tramitando uma PEC para que a gente possa alterar na própria Constituição. Então, eu peço aos nobres colegas, se assim entenderem, pelo voto 2, para a derrubada do veto. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Voto 1, mantém o veto. Voto 2, rejeita o veto. Parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Senhores deputados. Deputado Jair Mioto, Excelência. Senhores deputados, podemos colher o resultado votado, senhores deputados, 31 votos, 11 sim, 19 não. Derrubado. Mantido o veto. Faltaram 2 votos, deputado. É 2, né? Discussão e votação em turno com mensagem de veto 864/2021, autor Governo do Estado, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. O relator, deputado Milton Obres. Deputado Ismael, Vossa Excelência. Senhor presidente, também fazer um apelo aqui aos senhores deputados, para nós derrubarmos esse veto. Eu não sei o que esse governo tem contra a tecnologia. Essa casa, acredito, nós somos a favor, inclusive, do G5. Então, vamos derrubar o veto. Continua em discussão, não havendo. Deputado Kennedy. Não, só para explicar, até porque o projeto de autoria do deputado Ismael, que é extremamente importante. Esse projeto, ele dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de saúde, distribuição de medicamentos, a realizarem o cadastro do celular de pacientes que previamente informaram aos usuários acerca da disponibilidade do medicamento. Ou seja, quem toma medicamento de forma contínua, como eu tomo para diabetes, né, o glifage, a gente, hoje é normal isso, né? Você vai lá no posto, porque todo mês vai buscar, o paciente vai buscar, já tem isso. E o que o deputado Ismael quer é que haja esta condição do que os postos facilitem a vida dos contribuintes, ao invés deles irem lá no posto para saber se já chegou o remédio, não, a hora que chegar, lista de transmissão, cara, isso faz por WhatsApp. Eu não entendo por que o governo vetou, mas reforço aqui o voto 2, para que nós possamos rejeitar e facilitar a vida do cidadão, né? Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Painel aberto. Os senhores deputados que votam sim, mantêm o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Voto 1, mantém. Voto 2, rejeita. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto. Colhemos o resultado. 33 senhores deputados votaram, 4 sim, 29 deputados não. Está rejeitado o veto. Eu recebi
eu recebi uma solicitação do deputado Kedine Nunes, que a presidência, na questão dos vetos, pudesse fazer a leitura da emenda. Eu posso fazer, embora isso esteja no painel de votação. Fazer. Será atendido o seu pedido. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 900/2021, autor Governo do Estado de Santa Catarina. Veto parcial ao PL 003/19, de autoria do deputado Bruno Souza, que altera a lei complementar número 107 de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, e o relator, deputado Milton Obos. Em discussão, para discutir, eu queria deputado Kennedy Nunes. Eu queria chamar a atenção desse veto de origem do governo ao projeto do deputado Bruno Souza. Esta casa aprovou, deputados Sargento Lima, Ana, Gessé, a educação do homeschooling, a educação domiciliar, a oportunidade de pais que queiram fazer a educação. E esse daí faz parte para que tenha a inclusão no programa. Então, eu acho que é extrema importância a gente aprovar derrubar este veto, para ter esta aprovação, para que todo o trabalho que foi feito aqui, deputado João Amin, com relação ao homeschooling, não seja colocado de água abaixo por uma interpretação do governo. Então, eu peço aí, venha aos deputados, que a gente pudesse votar 2 para derrubarmos o veto e termos a possibilidade de estar incluído a educação domiciliar aqui no Estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Não havendo deputado Ivan Nats. Senhor presidente, na verdade, as razões do veto são no sentido de que a competência para legislar sobre pautas de educação é exclusivamente da União, razão pela qual o projeto de lei é inconstitucional. Só a União poderia legislar sobre a regulamentação do homeschooling, e ela não tem um projeto ainda definido no Congresso Nacional. Então, se não tem no Congresso Nacional um projeto que regulamenta o homeschooling, não tem como o Estado regulamentar aqui em Santa Catarina. Então, o indicativo não é do meu partido, é meu, de acompanhar o veto. Senhor presidente, continua em discussão. Só para ajudar o deputado Ivan Nats, é que Santa Catarina é sempre assim, a primeira, igual ao nosso Código Florestal. Somos o primeiro Estado, Vossa Excelência votou em favor, inclusive, nosso Código Florestal, e somos o primeiro Estado saindo à frente. E, portanto, nós poderemos estar saindo à frente, sim, com relação a essa questão. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Kennedy, ainda para discutir, a deputada Ana Campanholo. Eu não sei se os deputados estão discutindo, só confirma para mim, senhor presidente, a mensagem de veto 900? 900, deputado. Passou hoje cedo pela CCJ essa mensagem de veto, e pelo que eu entendi, inclusive devolvi vista sem manifestação, o veto é parcial e tem a ver apenas com a idade de ingresso na escola, que é inconstitucional, a idade descrita pelo projeto, não parece que derruba o projeto em si. Eu acho que é só isso, é só o número, a idade da criança, de 4 para 6 anos, é só isso. Verdade, deputada. Aqui não consta na minha relação, mas no projeto de lei é parcial o veto, apenas na idade a partir de 6 anos. Continua em discussão para discutir, deputado... Só para orientação da bancada, senhor presidente, como o veto é parcial, não derrubando o projeto, então a gente acompanha a manutenção do veto. O projeto não fica prejudicado. É esse o entendimento? Não havendo mais quem queira discutir, em votação solicito que seja aberto o painel.
Os deputados que votam sim mantêm o veto, o deputado que vota não rejeita o veto. 1 mantém, 2 rejeita. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto, votaram, senhores e senhoras deputadas, 30 votos. Colhemos o resultado. 22 sim, 6 não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 976/2021. Autor, Governo do Estado de Santa Catarina. Veto parcial a UPL 027/2021, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança socioeducativa do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, SAP, e estabelece outras providências, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, o relator, deputado Mauro de Nadal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, determina a assessoria que faça a abertura do painel de votação. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Voto 1, mantém. Voto 2, rejeita. Farei a vontade da maioria. A emenda está no painel. Rapaz, diminuíram aqui essa letra aqui, pô. Senhores deputados, todos os senhores deputados exerceram seu direito de voto. Colhemos o resultado. Votaram os senhores 32 deputados, 25 sim, 7 não, mantido o veto. Mensagem, discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1059/2022, autor, Governo do Estado de Santa Catarina. O relator, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto em relação ao inciso 2º do artigo 39 e parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto em relação às demais. Relator do voto de vista, deputado Milton Obos. Em discussão, deputado José Milton Schaeffer, para discutir. Deputado Sopelsa, boa tarde. De maneira bem breve, esse projeto ele é por demais importante para o sul de Santa Catarina, porque o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, ele gera por ano em torno de 20 mil empregos diretos, aliado à mineração, bem como também o movimento econômico de 6 bilhões de reais, e é responsável pelo abastecimento de energia ainda em boa parte do nosso estado e também de alguns estados vizinhos. Ocorre que, com a evolução, tem que ser criado um projeto para mudar a matriz energética do Brasil e também de Santa Catarina. Mas isso precisa ser feito de maneira correta, justa com o setor,
sem causar nenhum problema social, bem como também econômico, né? Pelo aumento do custo da energia no nosso estado e no sul de Santa Catarina. Por isso, os artigos que foram vetados, na sua grande maioria, que criam um fundo para poder financiar estudos para essa transição. Por isso que o projeto se chama Transição Energética Justa, para que, paulatinamente, a região, os trabalhadores e o próprio governo possam estudando outras matrizes energéticas de energia limpa para substituir a energia do carvão, que foi e é responsável ainda pela nossa economia e pela energia que movimenta Santa Catarina. Os vetos colocados, na sua grande maioria, prejudicam o espírito do projeto de lei ao vetar a criação do Fundo Estadual de Transição Energética Justa, que também não está previsto. Esse fundo vai ser administrado pelo próprio governo do Estado e vai criar políticas públicas para preparar trabalhadores, empresários e o segmento para, num determinado período, houver a substituição da energia e a desativação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Portanto, é de interesse da população do sul do Estado que seja derrubado esse veto, que sejam criado na sua íntegra. O projeto de lei foi fruto de um debate feito com o setor empresarial, trabalhadores, universidades de Santa Catarina, especialmente do sul de Santa Catarina, e ele cria condições para uma transição energética justa, sem criar, novamente, questões ambientais, sociais e econômicas para o sul de Santa Catarina. Portanto, como deputado do Sul e também em nome da bancada do sul de Santa Catarina, peço a derrubada do veto, voto 2. Feito encaminhamento de voto pelo deputado José Milton Schaeffer. Continua em discussão. Ainda para discutir o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Minas e Energia, realizamos várias reuniões sobre o complexo Jorge Lacerda e quero corroborar aqui com as palavras do deputado Zé Milton Schaeffer e pedir também o voto pela rejeição do veto, uma vez que foi construído a várias mãos e é importantíssimo nós fazermos sim essa transição, mas uma transição com um cronograma. O protocolo é até 2050, talvez a gente consiga até bem antes disso. Veja que a própria Alemanha, senhor presidente, reativou as usinas termoelétricas. Então, eu quero somar-me aqui ao deputado Zé Milton, a bancada do Sul, dizer que essa pauta também é nossa, da Comissão de Minas e Energia, pedir o voto pela derrubada do veto. Muito obrigado, deputado Jair Mioto. Ainda para discutir o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu só gostaria de consultar Vossa Excelência, porque o que me parece, eu não consegui abrir ali, no meu computador, é que o governo mandou para cá um projeto de lei que institui a política estadual de transição energética. E houveram algumas emendas ao projeto. E o veto veio sobre essas emendas. O veto é parcial sobre as emendas. Sobre as emendas. Sobre as emendas. Queria o fundo. O projeto mantém... Da substitutiva global. Da substitutiva global. Veta algumas partes do... Deputado Ivan Nats, veto parcial sobre parte das emendas. A emenda que cria o fundo. Também. Derrubar o veto e pronto. Continua em discussão. Para discutir, deputado Fernando Vampiro. Júlio. Líder do governo. O deputado Cobalcini, que é líder do governo.
Senhor presidente, voto 2, né? Voto 2, derrubada do veto, isso é super importante, a criação desse fundo nessa transição, nesse momento. Viva o carvão, viva Santa Catarina, viva o sul de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, eu solicito a abertura do painel para que os deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Voto 2 rejeita, voto 1 mantém. Eu estou vendo nesse momento a unidade da bancada do Sul. No dia de ontem, o deputado ex-presidente Júlio Garcia me pedia que eu pudesse contribuir com o voto 2 também. Eu sou do Sul. Eu também. Votaram os senhores deputados. 32 deputados exerceram o seu direito de voto. Colhemos o resultado. Derrubado o veto, 2 votos sim, 30 votos não. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1070-2022, autor Governo do Estado de Santa Catarina. Veto parcial, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Deputado relator, deputado Milton Obos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel para os deputados exercerem seu direito de voto. Aberto o painel, quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. 1 mantém, 2 rejeita. Deputado Júlio Garcia. Deputado João Amin. Deputado João, Vossa Excelência deseja votar? Colhemos o resultado. Votaram os senhores 32 deputados, 26 sim, 6 não, mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1076-2022, autor Governo do Estado de Santa Catarina. Veto parcial. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, deputado relator, deputado José Milton Schaeffer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação solicito a assessoria que possa abrir o painel. Senhores deputados, quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. 1 mantém, 2 rejeita. Senhores deputados, deputado Júlio Garcia, deputada Luciane Carminati, deputado Rodrigo Minotto, deputado Rodrigo, Vossa Excelência, senhores deputados, todos exercendo o seu direito de voto, podemos colher o resultado. Votaram os senhores 31 deputados, 26 sim,
5 não, mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1195/2022. Autor, Governo do Estado de Santa Catarina, veto parcial, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Milton Obos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Os senhores deputados que votarem sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. 1, mantém, 2, rejeita. Deputado, senhores deputados, senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. Votaram, senhores deputados, 30 votos, 31. 25 sim, 6 não, mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1318/2022, autor, Governo do Estado, veto parcial, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, deputado relator, deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, para discutir, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu só queria fazer um registro, porque é um projeto de minha autoria. O que acontece? Hoje, nós estamos agora entrando, para quem é da região de Joinville, região de Itapoá, nós estamos entrando na fase, no período da captura do caranguejo. E há uma prática secular de capturar o caranguejo quando ele começa, a gente chama a andar no mangue, sai da toca e vai andar para acasalar. Então ele é capturado dependendo da lua, da maré. E o que acontece hoje? Algumas pessoas elaboraram uma rede que é colocada no mangue e o animal ele é capturado por essa rede e para ser comercializado. E isso desequilibra o sistema, o processo de reprodução animal e impede a continuidade da espécie. Então esse é o objetivo do projeto de lei, não é proibir a comercialização, mas proibir a captura através desse novo equipamento, a rede de captura. Mas eu tenho que reconhecer que o projeto de lei teve um problema na redação, razão pela qual eu peço aos companheiros que acompanhem o veto. Não havendo mais quem quer discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Aberto o painel, senhores deputados que votarem sim, mantêm o veto, deputados que votarem não, rejeitam o veto. Caminhamento do deputado Ivan, autor do projeto, Vossa Excelência, pede voto 1. Voto 1. Voto 2, rejeita. Senhores deputados, colhemos o resultado votado, senhores. 29 senhores deputados, colhemos o resultado. 25 sim, 4 não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 1361/2022. Veto parcial. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. O relator, deputado Valdir Cobalcini. Isso não foi votado agora? Não. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Deputados que votarem sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita. 1 mantém, 2 rejeita. Vamos para os PLC. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. Votaram os senhores 26 deputados. Colhemos o resultado 22 sim, 4 não, está mantido o veto. Senhores deputados, vamos agora aos PLC 025.5, 2022, autor Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Lembro ainda, senhores deputados, que o voto continua no painel. Com emenda substitutiva global e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, determino a assessoria que possa abrir o painel. Quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. 1, aprova. 2, rejeita. Deputada Ada, Vossa Excelência deseja exercer seu direito de voto? Deputada Ada, Vossa Excelência exercer seu direito de voto. Deputada Luciane. Deputado votaram os senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto. Votaram os senhores 31 deputados e deputadas. Podemos colher o resultado. 31 sim, nenhum não, está aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar, PLC 031.3, 2022, autor Tribunal de Justiça do Estado. O parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Senhores deputados, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Deputados que votam sim, aprovam o projeto. Deputados que votam não, rejeitam o projeto. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita. O senhor não tem uma orientação de voto, presidente? Presidente? Pois não, deputado O senhor pode dar uma orientação de voto? Isso eleva e cria a vara regional do município de Concórdia.
Solicito aos senhores deputados, faço o apelo que todos possam votar um. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto, podemos colher o resultado. Votaram os senhores e senhoras deputadas, 32 deputados, 30 sim, 2 não. Está aprovado o PL. Senhores deputados, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar, PLC 034.6/2021, autor Tribunal de Justiça do Estado, com emendas modificativas e emenda aditiva, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, em discussão. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir em votação, determino que seja aberto o painel de votação. Deputados que votam sim, aprovam o PL. Quem vota não, rejeita o PL. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita. Senhores deputados, votaram os senhores 29 deputados e deputadas, podemos colher o resultado. 27 sim, 2 não, está aprovado o PL. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 034.6/2022, autor Tribunal de Justiça do Estado, altera a lei complementar número 755, de 26 de dezembro de 2019, emenda modificativa e emenda supressiva com parecer favorável das comissões de mérito. Senhor presidente, só contribuindo, que a sua assessoria não passou, mas esse já foi votado, acabamos de votar, é que foi repetido na pauta 2 vezes. Não, está falando primeiro turno aqui. É o mesmo. Vamos ao outro PL. Os universitários também podem ter equívocos. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Milton Alves. São 2 PLs com Um é 034. 22, Um é 21, o outro é 22. 22. O da renda mínima é 020, é de 2021 e o outro é 2022. Ok. Então, em discussão, o PL 034.6/2022. Autor Tribunal de Justiça do Estado, que altera a lei complementar número 755, de 26 de dezembro de 2019, com emenda modificativa e emenda supressiva, com parecer favorável das comissões de mérito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, solicito a assessoria que possa abrir o painel de votação. Aberto o painel, quem vota sim mantém o PL, quem vota não rejeita. 1 mantém, 2 rejeita. Senhores deputados, deputado Fabiano da Luz.
Votaram os senhores e senhoras 31 deputados. Colhemos o resultado. 28 votos sim, 2 não. Está aprovado o PL. Senhores deputados, em discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 35.7/2022, autor Ministério Público, eleva a entrância de promotorias de justiça na estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, alterando a lei complementar 715/2018. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Determino a abertura do painel para votação. Quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Deputado João Amin, deputado Júlio Garcia. Votaram 30 senhores deputados. Abrimos o painel. 27 votos sim, 2 votos não. Aprovado o projeto. Discussão e votação em primeiro turno. Proposta de emenda à Constituição. PEC 4.2/2020. Autor, deputado Coronel Mocelin e outros. Acrescenta o parágrafo 12 e altera o inciso 2º do parágrafo 11 do artigo 31 da Constituição Estadual de 1989, renumerando aos demais para adequar a emenda constitucional 103 de 2019 e a Lei Federal número 13954 de 2019 e adota outras providências. Emenda modificativa, subemenda modificativa. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Com a palavra, deputado Coronel Mocelin. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Essa PEC, ela visa adequar a lei federal com a legislação federal. Foi explicado aqui. Nós temos uma lei 13954, que já está em vigor aqui no Estado, desde março de 2020, que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. E, então, ela prevê que teria que ser o Estado também legislar sobre isso. Então, nós estamos criando essa PEC para, posteriormente, o Estado criar o Sistema de Proteção Social dos Militares próprio, né, infraconstitucional. Eu pediria apoio aos colegas que votassem que já está tramitando nessa casa desde 2020. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Solicito a abertura do painel para votação. Quem vota sim, aprova a PEC. Quem vota não, rejeita a PEC.
Votaram 28 senhores deputados. Abrimos o painel para apurar a votação. 29 votos sim, aprovado por unanimidade. Conforme acordo de líderes, votaremos esta pauta algumas matérias da mesa. Discussão e votação, em primeiro turno, proposta de emenda à Constituição, PEC 4.2/2022. Autor, mesa e outros deputados. Altera o inciso 14 do artigo 39 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de atualizar a regra quanto à fixação do subsídio de deputado estadual nos termos do artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Solicito a abertura do painel para votação. Quem vota sim, aprova a PEC. Quem vota não, rejeita a PEC. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para que a imprensa não pudesse retirar do palco a bancada feminina, estão todas lá, enquanto o processo de votação, porque fica faltando aqui os votos. Gostaria que Vossa Excelência fizesse quórum, leitura de quórum. Só gostaria que Vossa Excelência chamasse então os deputados para votar diante do quórum mínimo. Não precisa fazer verificação. Não, sim. Não deixar passar por voto fora. Tem que ter os caras do PL vão 17, depois votam contra. Senhor presidente, as senhoras deputadas já estão votando ao plenário. Sim, senhor. É visível que há quórum suficiente, senhor presidente, para a deliberação. Já determinamos, já foi aberto o painel. Agora foi. Quem vota sim, aprova a PEC. Quem vota não, rejeita a PEC. Presidente, só para esclarecimento, como o deputado Kennedy gosta de fazer, aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa, nós não estamos aumentando o salário de deputado aqui, né? Eu acho que seria bom esclarecer isso de bom alvitre. Obrigado, senhor presidente. Se a mesa diretora pudesse dar esclarecimento àqueles que nos acompanham. Se Vossa Excelência quiser, senão o deputado presidente quer fazer uso da palavra. Senão a emenda fica pensando que nós estamos aumentando o salário do deputado. Senhores deputados, senhoras deputadas, o salário dos deputados em Santa Catarina, ele é limitado em 75% do salário dos deputados federais. Nós estamos apenas adequando com essa PEC à Constituição Federal. Também é bom que se diga aqui, deputado Ismael dos Santos, foi bem lembrado por Vossa Excelência, fazem também aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, 12 anos que não há aumento de salário aos deputados estaduais no nosso Estado. Nós não estamos aumentando, nós apenas estamos adequando com essa PEC à Constituição Federal. Se houver aumento dos deputados federais, que também faz o mesmo tempo que não reajustam os seus salários, automaticamente aumenta também o salário dos deputados estaduais. Nós não estamos mudando nada, apenas de 4 em 4 anos nós precisamos fazer, adequar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina à
à Constituição Federal e ao salário dos deputados federais. Esclarecidos, senhores deputados. Podemos colher o resultado. Votaram os senhores 32 deputados, 29 sim, 2 não e 1 abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em turno. Primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 024.4/2022. Autora, a mesa diretora da Casa. Com emenda substitutiva global. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, determino a assessoria que possa abrir o painel para os deputados exercerem seu direito de voto. Senhores deputados, quem vota sim, aprova a PEC, a PLC, quem vota não, rejeita. Voto 1, aprova, voto 2, rejeita. A mesa diretora pede voto 1. Deputado Fabiano. Deputado João. Deputado Júlio Garcia. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito ao voto. Podemos colher o resultado. 33 senhores deputados votaram sim, 30 deputados sim, 3 não. Está aprovado o PLC. Votação em turno único. Projeto de resolução PRS 02.3/2022, autora, mesa diretora. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho e de Serviço Público. Com parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço a assessoria que possa abrir. Quem for favorável. Não é preciso o voto de painel. Em votação. Quem vota, quem concorda, permaneça como se encontra. Está aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 019.7/2022, autor Ministério Público. Queria com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Esse no painel.
Não havendo quem queira discutir, determino a abertura do painel e aberto o painel, senhores deputados. Quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita. Senhores deputados, todos exerceram o seu direito de voto. Podemos colher o resultado. Votaram os senhores 31 deputados, 28 votos sim, 2 votos não, 1 abstenção. Aprovado o projeto. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 030.2/2022, autor Tribunal de Justiça do Estado, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, solicito a assessoria que faça a abertura do painel. Senhores deputados, quem vota sim, aprova o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita. Senhores deputados, colhemos o resultado. Votaram os senhores 30 deputados, 27 sim, 2 não, 1 abstenção. Aprovado o projeto. Projeto. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 261.9/2022, autor Tribunal de Justiça do Estado. Parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram, se não se manifestem. Está aprovado. Discussão e votação em turno único. Primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 013.1/2022, autor Ministério Público. Altera o dispositivo da lei complementar número 736, de 15 de janeiro de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, determino a assessoria que possa abrir o painel de votação. Deputados que votam sim, aprovam o projeto. Quem vota 2, voto não, rejeita o projeto. Voto 1, aprova. Voto 2, rejeita. Vota de novo. Aí você tem que encerrar e abrir de novo. Para votar o segundo turno. Segundo turno votando em bloco, né? Votando em bloco, tudo o segundo turno. Ele vai propor para repetir a votação. Daí o senhor pega os líderes e acaba. Senhores deputados,
Todos exerceram o seu direito de voto. Deputado Maurício. Senhores deputados, votaram 32 senhores deputados. Podemos colher o resultado. 29 sim, 2 não, 1 abstenção. Está aprovado o projeto. Senhores deputados, eu encerro a presente sessão e convoco outra extraordinária para as 15 horas e 47 minutos. Está encerrada a presente sessão. Estava bem no começo de 1 minuto. Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Kennedy Nunes. Tendo em vista que nós temos só que ratificar os votos que foram feitos no primeiro turno de alguns projetos, e eu acho que ninguém do primeiro para agora vai mudar o voto, gostaria de propor para que a votação do segundo turno seja com o mesmo resultado do primeiro turno. Senhores deputados, consulto os senhores líderes se podemos manter o resultado dos votos do primeiro turno. Com a concordância dos senhores líderes, senhores deputados, com a concordância dos senhores líderes, fica mantido os votos da mesma forma que aconteceram no primeiro turno e em todos os projetos que foram votados, com a manutenção do resultado do primeiro turno. Está, deputado Marcos, Vossa Excelência deseja fazer o... Sim, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui propor a Vossa Excelência que seja dado o encerramento da presente sessão, convocada outra extraordinária para a redação final. Fico grato. Senhores líderes, a concordância. Senhores e senhoras deputados, encerro a presente sessão e convoco outra extraordinária para hoje às 15 horas e 48 minutos e 30 segundos. Já está 30 segundos atrasado. Já estamos atrasados. Sob a proteção de Deus, sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão extraordinária para a votação da redação final em bloco das seguintes matérias: emenda à Constituição 04.2, 2020, autor deputado Coronel Mocilin e outros. Proposta de emenda à Constituição PEC 04.2, 2022, autor mesa diretora e outros deputados. Projeto de lei complementar PLC 25.5, 2022, Tribunal de Justiça do Estado. Projeto de lei complementar 31.3, 2022, autor Tribunal de Justiça. Projeto de lei complementar PLC 034.6, 2021, autor Tribunal de Justiça. Projeto de lei complementar PLC 034.6, autor Tribunal de Justiça do Estado. Projeto de lei complementar PLC 035.7, 2022, autor Ministério Público. Projeto de lei complementar 135.4, autor deputado Neudi Sareta. Projeto de lei 2018.6, 2022, autor deputado Fabiano da Luz. Projeto de lei 221.1, 2021, autora deputada Paulinha. Projeto de lei
289.0/2019, autor deputado Valdir Cobalcini. Projeto de lei 420.6/2019, autor deputada Ada Faraco de Luca. Projeto de lei complementar PLC 024.4/2022, autora Mesa da Casa. Projeto de resolução 02.3/2022, autora Mesa Diretora. Projeto de lei complementar PLC 019.7/2022, autor Ministério Público. Projeto de lei complementar 030.2/2022, autor Tribunal de Justiça. Projeto de lei 261.9/2022, autor Tribunal de Justiça. Projeto de lei complementar PLC 013.1, autor Ministério Público. Em votação, deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. Senhores deputados, explicações pessoais. Nós temos 2 senhores deputados inscritos. Ainda solicito, senhores deputados, se desejam fazer uso da palavra. O deputado João Amin e deputado Sargento Lima. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário, aliás, às 14 horas, não será no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.